função definida por várias sentenças abaixo, determinar o valor do limite para quando x tende a 9, se existir, ou se não existir, a gente explica. Bom, para começar, eu queria estar passando essa parte gráfica para vocês. Não sei se vocês acham interessante a gente dar uma revisada no gráfico, para vocês relembrarem essa parte de função, né? Daí eu vou fazer o seguinte. Eu não vou detalhar tanto assim. Mas, a grosso modo, a gente tem que pensar da seguinte forma. Bom, como ela é uma função definida por várias sentenças, então ela não vai ter um padrão só, um padrão gráfico só. Ela vai ter, digamos que, vários gráficos num plano só, certo? Então, a gente precisa ler aqui o que está dizendo. Diz que essa primeira função, menos x mais 8 divididos por 4, ela vai seguir esse padrão para os valores de x que são menores do que zero. Tá? Então a gente se situa por aí. Essa função, de que forma ela vai ficar? Bom, vocês podem estar observando que ela é uma função do primeiro grau, certo? Por quê? Porque a variável, no caso x, com o maior expoente, é o próprio x ali, que é o mesmo que x elevado a 1. Não tem nenhuma variável com expoente maior. Daí, o gráfico ele vai ser uma reta. Tá? Ele começa como uma reta. E a gente pode pensar no desenho dele conforme for a expressão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vou fazer outro gráfico pequeno aqui, outro plano. Vou botar aqui o y e o x. Vocês lembram que a função identidade, ou seja, f de x igual a x, ela vai ser uma reta que corta o plano pela metade de forma diagonal, certo? Tá. Daí a gente pode ir mexendo aos poucos. A gente vai construindo a ideia aqui. Isso é para f de x igual a x. Mas aqui diz que é menos x. Portanto, eu preciso alterar isso daqui, né? A gente vai inverter esse gráfico. Ela era uma função crescente, mas a gente está trabalhando com decrescente. Então, na verdade, ela vai ter esse padrão aqui, ok? Ela está diminuindo, decrescendo. Certo? Daí o que mais me diz aqui? Diz que o 4 está dividindo. Bom, se o 4 está dividindo a função toda, o que vai acontecer? Esse 4 ele vai mudar a inclinação dessa reta, certo? Então, se a reta ela está assim, ao dividir, ela vai dar uma inclinada no sentido horário, certo? Se ela fosse multiplicada, daí ela estaria inclinando no sentido anti-horário, ok? Mas como ela está sendo dividida, ela vai girar um pouquinho nesse sentido, certo? Daí vai ficar mais ou menos assim. Tá? Ela deu uma leve inclinada, não sei se dá para perceber. Não está muito retinho. Tá. Daí, por fim, a gente tem também esse 8 acrescentando. E nesse caso, como o 8 está acrescentando diretamente na fração, ali no numerador, ele vai estar mexendo no gráfico para os lados, ok? Porque eu digo isso porque, por exemplo, se esse 8 ele estivesse fora da fração, se fosse menos x sobre 4 mais o 8 fora da fração, daí estaria mexendo
em cima ou embaixo. A gente estaria movendo para cima ou para baixo esse gráfico. Mas, como ele está mexendo diretamente no x, ali na fração, não sei se vocês conseguem me entender, a gente vai mexer para os lados, ok? Então, nesse caso, em que a função é negativa, né, a gente mexe para a direita, quando está somando. Tá, então, digamos que o gráfico ele vai ficar mais ou menos aqui, inclinado, decrescendo e movendo ele para a direita, tá? Então, o gráfico final dessa primeira parte, é claro, vai ser mais ou menos isso daqui, certo? Não vou me preocupar muito com detalhes, é mais para mostrar a ideia para vocês. Ok? Até aí, tranquilo? Tranquilo? Bom, então este seria a primeira parte, assim. Depois, a gente tem x ao quadrado menos 4x menos 40, que seria uma função em forma de parábola, certo? Uma função de segundo grau. Mas, primeiramente, vamos colocar aqui, graficamente, a gente vai situar essa primeira função, essa que eu acabei de fazer, começando mais ou menos aqui, e indo até o ponto zero. Porque vocês lembrem que está me dizendo que o gráfico vai seguir esse padrão se x for menor do que zero. Então, no momento que eu encosto aqui no eixo do y, eu estou no ponto zero em relação a x, ok? O cruzamento aqui entre x e y sempre vai ser o zero de um ou de outro. Como eu estou encostando no eixo do y, logo eu estou no ponto x igual a zero aqui, tá? Que é até onde vai o meu gráfico. Nessa primeira parte. Daí, nessa segunda parte, nessa segunda função, eu tenho x ao quadrado menos 4x menos 40. E agora o padrão vai mudar. Vai se tornar uma parábola, esse gráfico, tá? Ele vai seguir ali do 0 até o 9. Né? Eu tenho x maior ou igual a 0 e x ao mesmo tempo menor ou igual a 9. Tá? Daí, para fazer esse gráfico, o que eu preciso? Eu preciso das raízes, ou seja, eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara, vou descobrir o delta, depois eu pego o x-vértice, y-vértice, para ter a coordenada do ponto mais baixo ou ponto mais alto, a depender do sinal, né, dessa função. No caso, ela é positiva, logo ela vai ser uma carinha feliz. Ela vai ter um ponto mínimo. Ok? Daí o gráfico ele vai seguir aqui do zero e vai ficar mais ou menos isso daqui. Tá? E eu paro aqui nesse ponto, mais ou menos, porque a partir dele eu vou ter uma última função, que é raiz de x mais 2. Ok? Daí nesse caso aqui, a função ela vai continuar bem desse ponto. Tá? Diferente desse caso, que ela meio que ela se moveu assim, né? Vamos dizer. Mas aqui ela vai continuar nesse ponto. Isso, fez um salto. Tá? Então aqui a gente tem uma função raiz de x mais 2. A função raiz, só para lembrá-los, ela vai ser mais ou menos isso daqui. Uma curva. Só que como é raiz de x mais 2, o que vai acontecer? A gente vai mover ela 2 unidades para cima. Se fosse raiz de x mais 2 com o 2 dentro da raiz, daí a gente estaria movendo para os lados. Só que como a gente tem uma raiz de x mais 2, ou seja, esse 2 está acrescentando na função em si, no y, então a gente move para cima ou para baixo. Nesse caso, 2 unidades positivas vai mover para cima.
Então ficaria mais ou menos isso daqui. Vamos imaginar que o 2 é aqui, né? Ok? Só que, é claro, nesse contexto, ela vai começar para valores maiores do que 9, x maior do que 9, ok? Então ela vai partir, ela vai começar, né, nesse ponto. Não está muito bonitinho, né, porque eu não me apeguei ali aos detalhes, mas é mais ou menos isso, tá? Conseguiram relembrar, assim? Ajudou? Tá. Então vamos para o problema em si agora. Certo. Então, o que a gente quer descobrir? O que a gente quer determinar? O limite de f de x quando x tende a 9. Ok. A gente quer saber se esse limite existe. Para saber se existe ou não, o que a gente precisa fazer? Vocês estão lembrados? A gente calcula o limite vindo dos dois lados. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Colocamos aqui, né? Deixa eu botar 1. Primeiro vamos calcular tendendo pela esquerda. Tá? Certo. Então, nós queremos calcular o limite dessa função para valores de x tendendo a 9 pela esquerda. O que significa isso? Tender a 9 pela esquerda. Isso, valores menores que vêm antes de 9. Então, pensando no gráfico, são valores que se aproximam de 9 pela esquerda, de forma muito próxima mesmo. E valores como 8,9, 8,99, né? Ok? Bom, se a gente quer valores menores do que 9, que função que a gente vai estar escolhendo aqui? Isso, porque ela está entre 0 e 9, né? Então, ela nos serve. Eu vou fazer a substituição. Certo. Bom, a primeira coisa que a gente faz, então, é simplesmente substituir. Nesse caso, como é uma função polinomial, eu não vou ter problema com indeterminação, certo? Então, vamos substituir direto. Isso vai ficar 9 ao quadrado, menos 4 vezes 9, menos 40. 9 ao quadrado vai dar 81. Daí aqui, 4 vezes 9 vai dar 36. 36 negativo. Com 40 negativo, a gente soma e conserva o sinal, certo? Vai ficar 36 mais 40 igual a 76, com sinal negativo. 81 menos 76 igual a 5. Tá? Beleza, encontrei o limite unilateral que vem pela esquerda. Agora eu vou calcular o outro lado. Então eu vou estar usando raiz de x mais 2, porque agora eu quero valores maiores do que 9, porém muito próximos dele. Tá?
Nesse caso, o que vai satisfazer isso é raiz de x mais 2. Bom, substituindo aqui, a gente fica com raiz de 9 mais 2. Raiz de 9 é igual a 3. Né? Então, 3 mais 2 igual a 5. Beleza. Encontrei o mesmo limite que eu encontrei do outro lado. Tá? O que isso significa? Existe. Isso. Se os limites unilaterais são iguais, logo o limite bilateral ele existe e é igual ao valor que a gente encontrou em cada um deles. Tá? Então, simplesmente, aqui limite de x tendendo a 9 da função f de x é igual a 5. Tá? Certo? É isso. Esse limite existe e vale 5. Ok? Tranquilo, né? Na questão 2, está pedindo para simplesmente calcular os limites, caso eles existam. A começar aqui pela letra A, nós temos o seguinte limite. Certo? Bom, então como vocês já sabem, a primeira coisa que a gente vai fazer é substituir, verificar se podemos calcular direto ou se tem alguma determinação. Nesse caso já dá para ver de cara que não vai ter, né? Não zero embaixo. Se não zero embaixo, então já está tudo certo. Vamos substituir então. X tendendo a 4, então, no lugar do x, colocamos o 4. Quatro ao quadrado dá 16. 8 vezes 4, que vai dar positivo, dá 32, mais 16. Embaixo, a gente fica com 4 mais 4 igual a 8. E aqui, 16 mais 16, 32. Somando com esse outro 32, vai ficar 64. E 64 divididos por 8 vai dar 8, certo? Bom, vou pular para a próxima, né? Essa foi bem simples. Nesse limite, vamos ter um outro caso. Já percebemos logo de cara que como o x tende a 16, eu tenho um 16 subtraindo no denominador,
vamos ter um denominador igual a zero, ou seja, isso aqui a gente não vai poder fazer direto, substituir, etc. Primeiro a gente teria que mexer. Bom, talvez fosse caso para mexer algebricamente nessa função, certo? Só que há de se desconfiar que aqui, ó, se eu substituir por 16, essa raiz, vai ficar a raiz de 16 igual a 4, 4 menos 2 dá 2, uma constante em cima. E aqui embaixo eu fico com 16 menos 16, ok, dá 0. Mas se eu pensar em fazer, ou melhor dizendo, se eu testar os limites unilaterais daqui, eu vou poder estar verificando que eu vou ter ou 0 tendendo pela esquerda ou 0 tendendo pela direita. Um valor próximo de 0 pela esquerda ou pela direita. O que vai acontecer? Nesse tipo de caso, ele se encaixa para os limites infinitos. Não sei se vocês estão lembrados. Que nos limites infinitos, quando temos números próximos de 0, no denominador, baixo na fração, dividindo uma constante em cima, nós temos um resultado infinito. E pode ser mais infinito ou menos infinito. Como tende a 0 pela esquerda, ou seja, negativo, ou pela direita, que dá positivo, então eu posso ter aqui uma diferença entre os dois limites. Vocês conseguem me entender? Eu posso ter uma diferença de mais infinito e menos infinito. Daí a função, ou melhor, o limite, né, ele não vai existir. Vou mostrar isso para vocês. Vamos seguir aqui. Vou botar uma flechinha. Vou calcular o limite dos dois lados. Tá, então eu faço a substituição aqui na parte de cima. Vou colocar só o 16 mesmo, porque não vai fazer diferença. E aqui embaixo eu vou sinalizar. Tá, raiz de 16 dá 4. 4 menos 2, 2. Na parte de cima. Agora aqui 16, vindo pela esquerda, valores menores do que 16, mais próximos, eu vou ter mais ou menos ali 15,9. 15,9 menos 16 vai dar menos 0,1, certo? Mas eu estou trabalhando aqui com o zero para qualquer valor que seja muito próximo aqui, né, dele pela esquerda. Então eu vou sinalizar aqui o zero com esse menos em cima, para dizer que são valores muito pequenos que vêm antes de zero. Quando eu tenho esse tipo de caso, esse valor muito pequeno, ele vai caber muitas e muitas vezes aqui dentro do 2. Então, supondo aqui que eu tenho 0,00000, infinitos zeros até o 1, ele vai caber infinitas vezes, a depender da quantidade de casas que eu tenho após a vírgula, né? Vocês entendem? Tipo, cabe infinitamente. Então aqui, e como é negativo, né, eu vou ter menos infinito. Ok?
E aqui embaixo, eu vou ter a situação contrária, porque aqui vai ficar 2, né, em cima. Eu vou ter 16,1, 16,01, né? Menos 16, eu vou ter um valor próximo de zero, porém positivo. Então eu sinalizo aqui positivo. E da mesma forma ele vai caber infinitas vezes. Isso daqui vai me dar mais infinito. Tá? Ok? Bom, o que isso significa? Isso. Se os limites são diferentes, logo esse limite aqui não vai existir. Ficou uma bagunça aqui. Espera aí. Vou botar embaixo mesmo. Não existe. Tá? Então, primeiro a gente substitui e verifica se está tudo certo. Se eu faço aqui x elevado ao quadrado, no caso 2, né? 2 elevado ao quadrado, isso vai me dar 4, né? Mas vou colocar aqui primeiro. Menos 2 vezes 2. Ah, é. Isso. 4 vezes 2, 2 ao quadrado. Menos 4. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Mais 4. Embaixo, 4 menos 4. Aqui a gente fica com 4 mais 4 aqui nas pontas. 8. 8 menos 8, 0. Embaixo, 4 menos 4, 0. Indeterminação. Bom, então a gente vai ter que mexer na função algebricamente para fugir dessa indeterminação e tentar encontrar o limite, se ele existir. Bom, vou continuar embaixo, né? Vou botar aqui. Indeterminação. Tá. Certo, então de que forma que eu posso manipular essa função de uma forma que eu transforme esses valores, né, que eu reescreva de uma outra forma para conseguir achar meu limite? O que vocês conseguem enxergar? Geralmente, o que a gente faz? A gente usa a fatoração, certo? Então, o que eu posso observar aqui? Na parte de cima, a gente tem uma equação do segundo grau. Tá? Talvez seja um trinômio quadrado perfeito, até. Poderia ser, porque são 3 termos. Aqui temos 2 quadrados nas pontas. Daí teria que verificar a raiz desse x aqui e a raiz desse 4. Tá? Aí depois eu faço 2 vezes um vezes outro e verifico se cai aqui. Tá? Ou eu também poderia fazer Bhaskara, aqui nessa parte de cima eu igualo a 0, daí aplico a Bhaskara, vejo quais são as raízes e reescrevo isso na forma fatorada. Não sei se vocês estão lembrados. A forma fatorada da equação do segundo grau
ela vai ser, peraí, x ao quadrado mais 2x c. Posso reescrever como A que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas. Tá? Então eu posso reescrever uma equação no segundo grau sempre como essa forma aqui, essa forma fatorada. Eu encontro as raízes, substituo aqui em x' e x duas linhas, e substituo o a também, que é essa constante que acompanha o x ao quadrado. Tá? Poderia fazer assim também. Aliás, acho que é até bom, né, fazer das duas formas, para vocês verificarem, né? Porque eu estou vendo que isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito. Vou começar então pelo trinômio quadrado perfeito. Como é que eu verifico isso? Deixa eu pegar e botar aqui. Será que vai caber tudo? Acho que cabe. Aqui eu faço a equação e aqui vou usar a ponta do quadro. Certo? O que é o trinômio quadrado perfeito? É um caso de fatoração em que eu tenho três termos, tá? Pensando lá na álgebra, sempre envolvendo essas variáveis. Eu tenho três termos, num polinômio, e que as pontas, as extremidades, pode estar bagunçado também, às vezes não está certinho, como está aqui, né? Mas geralmente vai estar com quadrados nas pontas, ou seja, esses valores, eles vão possuir raízes quadradas exatas, tanto esse quanto este, tá? Eu vou poder extrair, então, essas raízes e verificar se o resultado da multiplicação entre o resultado dessas raízes vezes 2 gera esse termo central aqui do trinômio, certo? Ok, então se eu tiro aqui a raiz de x ao quadrado, isso daqui vai me dar x, né? Eu posso até pensar que quando eu estou trabalhando com raiz, podemos reescrever aqui, né, o radicando, o termo que está aqui dentro, como uma base elevada a um expoente fracionário. Por que fracionário? Porque eu pego aqui, o que está dentro aqui da raiz, ele vem como numerador aqui em cima, e o que está fora, ele vem para baixo. Tá? Só para relembrar, então. Daí o que vai acontecer? A gente simplifica em cima, embaixo, e nos sobra x. Tá? Basicamente é isso. Daí depois, vendo essa parte de cima, né? Só vou separar, acho que é melhor. Eu vou extrair a raiz do 4, que é o meu outro termo aqui da ponta, e raiz de 4 é 2, certo? Bom, então, os dois termos, eles possuem raiz exata. O que eu vou fazer agora? Vou estar verificando se 1 vezes o outro, vezes 2, vai dar esse termo aqui, do meio. Então, eu pego aqui os resultados, né? Primeiro, multiplico por 2 direto, vezes o primeiro resultado, o 2 aqui, vezes o x, que é a outra raiz que a gente encontrou, 2 vezes 2, 4, vezes x, 4x. Ok. Então, fazendo essa verificação, eu concluo que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Uma vez que a gente verificou isso,
que vai acontecer? Se é trinômio quadrado perfeito, então eu posso reescrever isso como um produto notável. O que é o produto notável? Vamos fazer aqui. Vamos supor. O produto notável é quando a gente tem dois termos, né, elevados ao quadrado, de uma vez só, dentro do parêntese, né, tá? Daí vocês, não sei se vocês lembram, mas quando calcula isso daqui, daí a gente faz quadrado do primeiro, mais ou menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Vai gerar um trinômio quadrado perfeito. Então, um é igual ao outro, né? Só que a gente reescreve de maneiras diferentes. Como é que a gente vai reescrever, então? O primeiro termo aqui que a gente tem, nesse caso vai ser o x, certo? Que é a primeira raiz que eu encontrei. As raízes vão ser os termos aqui dentro. Daí o segundo termo, ele vai estar negativo. Por quê? Porque esse segundo termo a gente vai escrever conforme o sinal aqui do termo que está no meio, tá? Como esse termo é negativo, logo o sinal ele vai ser negativo também. E por fim a gente coloca o 2, né, que é a outra raiz que a gente encontrou. E é basicamente isso, tá? Ficamos então com x menos 2 elevado ao quadrado, esse mesmo x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Vou igualar a zero, pensando que isso daqui é uma equação do segundo grau. Daí o que vai acontecer? Eu vou resolver. E vou aplicar a formulinha que vocês estão careca de saber já. Que é menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c sobre 2 vezes o a. Vou fazer a substituição. Qual que é o b aqui? Isso. Menos 4. Vou pôr esse 2 aqui. Qual que é o a? 1. E o c? Daí eu calculo isso, vou apagar aqui, tá? Tá. Menos 4. Mais ou menos. Vou ter que dar essa raiz aqui. Isso, 16 menos 16 dá 0. Raiz de 0 é 0, então. Embaixo, 2, né? O que vai acontecer? 4 mais ou menos 0 vai dar o próprio 4 aqui sobre 2. 2, certo? Bom, escrevendo isso daqui da forma fatorada.
Como é que vai ficar? O A vale quanto? 1, né? Então nem precisa aparecer. E as raízes? Como é que eu coloco? Substituo, né? No caso, como a gente encontrou uma raiz única, o que vai acontecer? Eu vou repetir ela, que na verdade eu tenho duas raízes sempre nessas equações quadráticas aqui, né? Só que, como é uma raiz única, digamos assim, eu vou repetir ela duas vezes, tá? Aqui também. Então, substituindo aqui, eu vou ter x menos 2 que multiplica x menos 2. Daí vocês reparem que aqui eu encontrei x menos 2 elevado ao quadrado. Só que se vocês pararem para analisar, é a mesma coisa, né? Porque isso aqui é uma potência. E quando eu faço uma potência, eu vou multiplicar essa base vezes ela mesma, duas vezes. Que é a mesma coisa que isso daqui. E, inclusive, eu posso reescrever aqui, né? Dessa forma. Isso vai me favorecer. Aqui embaixo eu vou ter um caso diferente, né? Ah, faltou o limite, né? Sempre lembrem de ir colocando o limite aqui na frente, se vocês ainda não substituíram. Tá? Agora, embaixo, eu vou ter x ao quadrado menos 4. E esse vai ser um outro caso de fatoração. Não sei se vocês estão lembrados. A gente tem vários casos de fatoração. Alguém consegue sugerir qual o caso aqui que eu vou aplicar? Colocar x menos 2 entre parênteses, x mais 2. Isso. Nesse caso aqui, né, como eu tenho uma diferença de dois quadrados se subtraindo, daí eu posso reescrever como um produto da soma pela diferença. Tá? Então, vou fazer aqui, né? X ao quadrado menos 4, né? A gente pode, é claro, extrair a raiz dos dois termos, verificar se é uma raiz quadrada exata, né? E se o segundo termo aqui ele está subtraindo. Claro que às vezes pode ter uma pegadinha, né? Poderia estar assim. Menos 4 mais x ao quadrado. Às vezes tem isso, que a gente fica muito automatizado, porque geralmente é dado sempre da mesma forma. Só que, nesse caso, se a gente mudar a posição dos termos, isso não vai influir no resultado, certo? Então a gente pode inverter. E aí fica mais fácil de enxergar. Vocês conseguiram entender o meu ponto? Que às vezes pode estar misturado, aí vocês vão ter que, digamos, ajeitar para poder visualizar. Bom, então aqui na diferença de dois quadrados, a gente extrai as raízes aqui. Aqui vocês sabem, vai dar x e aqui vai dar 2. Então eu vou fazer aqui um produto da soma dessas raízes pela diferença delas. Tá ok? Então, eu vou poder reescrever. Vou colocar agora dos dois aqui, né? Já que eu repeti. Tá? Feito isso, o que eu vou poder fazer? Eu tenho fatores. Lembra?
eu tenho aqui fatores se multiplicando. Então, eu vou poder simplificar. O que eu posso cortar aqui? Em cima, embaixo. O que sobrou? X menos 2 em cima, x mais 2 embaixo. Isso daqui, então, eu vou poder calcular, certo? Porque a indeterminação, ela já vai sumir. O denominador, eu tenho aqui, ao substituir, né, eu vou ter 2 mais 2, que vai dar 4. Não tendo zero aqui no denominador, já acabei com o meu problema. Porque se eu tiver zero aqui em cima, daí eu posso calcular. O problema é ter zero embaixo, tá? Bom, substituindo, eu vou ter 2 menos 2. Em cima e 2 mais 2 embaixo. Daí eu vou ter 0 sobre 2. Isso. 4. Bom, então 0 sobre 4. 0 divididos por qualquer número que seja, exceto o próprio zero, é claro, né? Vai dar 0, tá? E é isso. Para este caso aqui, o que eu posso fazer? Bom, se eu substituir aqui o x por 0, eu vou ter 0 embaixo, já não me serve. Né? Em cima também vai dar 0. Eu vou cair numa indeterminação. Porque aqui, ó, 3 vezes 0 dá 0, daí fica a raiz de 25, que é 5, e 5 menos 5 dá 0. Fica 0 sobre 0, indeterminação. Fatoração eu não vou poder estar aplicando. Geralmente, para esse tipo de caso, o que eu vou estar aplicando? Eu vou estar fazendo aqui aquele esquema da racionalização, sabe? Daí a gente pega o conjugado e tento mexer aqui nessa função, certo? Daí o que eu vou estar fazendo? Vou escrever aqui. É mais 3x? Não tá certo, né? Eu vou estar, então, multiplicando pelo conjugado dessa parte de cima, né, com numerador e denominador iguais. Eu pego aqui 25 mais 3x, só que ao invés de fazer com menos 5, vou fazer com mais 5. Daí você só lembre, né, que quando eu faço isso, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Porque eu tenho uma coisa aqui em cima e uma outra coisa aqui embaixo, que na verdade são as mesmas coisas. E quando a gente tem termos iguais em cima e embaixo, a gente simplifica e tem 1. Tá? E o 1, como ele é o elemento neutro da multiplicação, ele não vai alterar aqui essa expressão. E por isso que a gente pode jogar com essa manha da racionalização, certo? Bom,
Ao executar essa multiplicação, a gente vai ter aqui o seguinte. Vocês reparem que, ao usar aqui o conjugado dessa parte de cima, isso me favorece de maneira que eu consigo simplificar a raiz depois. Porque como eu tenho um produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença, tanto faz, o que vai acontecer? Isso vai cair numa diferença de 2 quadrados, lembrem que no exercício anterior a gente tinha uma diferença de 2 quadrados que a gente pode reescrever como um produto da soma pela diferença. Nesse caso, a gente monta o contrário, um produto da soma pela diferença, que cai numa diferença de 2 quadrados e que, por fim, faz com que a gente corte esse termo aqui com raiz. Deu para entender? Tá, então, eu vou reescrever isso daqui, né? Aplico a multiplicação. Daí eu vou ficar com um produto, ou melhor, vou ficar com uma diferença de 2 quadrados. Aqui na parte de cima e na parte de baixo, eu vou manter do jeito que está. O x aqui em evidência, multiplicando raiz de 25 mais 3x mais 5. A gente sempre vai tentando enxergar o que é mais favorável para a gente durante o cálculo. Daí, como eu tenho esse expoente 2 aqui, eu vou poder estar simplificando com o índice da minha raiz quadrada. Isso vai cortar a raiz e a gente vai conseguir, então, pegar essa expressão aqui de dentro da raiz, né? Vamos libertar ela. Depois aqui, menos 5 ao quadrado, é menos 25. Repito embaixo. Aqui eu vejo que eu tenho 25 positivo e negativo, então já posso cortá-los, porque eu sei que isso vai dar zero. Não ficou muito bem planejado isso aqui. Bom, vamos fazer assim, ó. Daí aqui a gente separa, assim. Eu não estou acostumado com o quadro. Tá, então eu fiquei aqui com 3x em cima. E embaixo o x multiplicando a raiz de 25 mais 3x mais 5. O 3x em cima. O que vai acontecer aqui? Onde que eu posso mexer? Mais um detalhezinho aí. Ah, faltou, né? Obrigado. Isso, porque eu tenho fator aqui, um fator x, e outro fator aqui, porque eles estão se multiplicando, tá?
Daí eu corto. E fico com isso. O que eu posso fazer agora? Dá para mexer em mais alguma coisa? Isso, meu objetivo era fugir da indeterminação, só que agora eu consigo, né? Se eu substituir aqui, independente se fosse dar 0 aqui, eu teria o 5, né? Mas não vai dar 0. Daí a gente substitui. Peraí, eu vou fazer mais pra cá. Tipo, 3. E aqui eu fico com 25 mais 3 vezes 0. Raiz de 25 é 5. E 5 mais 5, acho que não precisa fazer, né? Vou botar aqui direto. 5 mais 5 dá 10. Tá? Então fiz aqui a substituição. Só tem esse x, então fica 3 vezes 0, que dá 0. O 0 não vai influir, então fica a raiz de 25, que dá 5. 5 mais 5 dá 10. E o 3 aqui em cima só conserva, né? Tranquilo? Limite no infinito. Tá? Ou seja, tendendo ao infinito. Para esse tipo de caso, eu vou prosseguir de uma forma diferente. Então vocês lembrem que quando a gente tem limite no infinito, quando temos esse caso, nós dividimos todos os termos pelo... No caso, é claro que a gente tem aqui uma função racional, né? A gente divide tudo pelo termo dominante. O termo dominante, o que ele é? Ele vai ser a variável, no caso x, de maior grau. Tá? Então a gente vai pegar aqui a variável de maior grau, vai dividir todos os termos para conseguir calcular esse limite. Bom, qual que é a variável que vocês escolheriam, caso vocês fizessem? O x ao quadrado, ele vai ser a variável de maior grau, certo? Isso daí é bem visualizável, assim. Só que isso vai dar um probleminha, porque ao dividir por x ao quadrado, o que vai acontecer? Se eu divido o x aqui por x ao quadrado, corta um x embaixo e em cima, certo? Consegue acompanhar? Daí eu fico com 1 sobre x. Tá? E 1 sobre x, quando a gente está aqui com o x tendendo ao infinito, é como se fosse 1 divididos pelo infinito, por um número muito grande, e isso tende a 0. Tá? Então vai zerar esse x, e aqui o 4, né, divide pelo x ao quadrado, também vai zerar. Né? Sempre que eu tenho uma constante dividido por uma variável, que eu tenho aqui no caso o limite infinito, tendendo ao infinito, eu vou ter 0. Então eu vou ter 0 mais 0, que dá 0, e portanto isso daqui não vai dar para fazer. Tá? Então eu vou ter que pensar de uma outra forma. Porque na verdade, quando eu tenho esse caso aqui com raiz, eu posso adaptar, eu posso fazer uma adaptação. Que tipo de adaptação? Bom, eu vou me ater aqui ao x que está fora da raiz, né? O único que eu tenho. Ele vai ser o meu termo dominante.
nesse caso. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar essa ideia. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Como que eu posso adaptar isso? Aplicando aquela ideia de, como é que é, de divisão de fração? Tá, a gente poderia fazer isso, só que no caso aqui, a nossa ideia é tentar adaptar para poder mexer aqui dentro. Daí, como vocês viram em exercícios anteriores, o que vai acontecer? O x aqui, se parar para pensar, ele pode ser escrito como raiz de x ao quadrado, certo? Pois raiz de x ao quadrado é a mesma coisa que x, tá? Daí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse x aqui de cima de raiz de x ao quadrado. Certo? Por que eu fiz isso? Porque ao fazer isso, eu posso estar aplicando uma outra adaptação e aproveitando de uma outra propriedade, nesse caso das raízes. Quando eu tenho uma raiz dividindo outra raiz, eu posso reescrever essa raiz apenas com os radicandos de cada uma delas, de cima e de baixo. Vai ficar dessa forma. Fica essa coisa aí. Tá? O que aconteceu então? Dividi pelo termo dominante, que é x, né? Eu adaptei isso, chamei de raiz quadrada de x ao quadrado, que é a mesma coisa, porque eu quero estar calculando aqui dentro, tá? Preciso chegar aqui dentro. Para isso, então, eu faço essa transformação em raiz, para depois aplicar a propriedade das raízes, que diz que a divisão das raízes é o mesmo que a raiz da divisão entre esses radicandos. Radicandos, lembrando, o termo que fica aqui dentro da raiz. Tá? Então, eu pego cada um e adapto numa fração. Ok? Agora que eu consegui chegar aqui dentro, eu posso calcular normalmente, certo? Ok? Então, vamos à obra. Aqui.
Tá. Aqui vocês entenderam o que eu fiz. Certo? Entenderam? Tá. Bom, agora, o que eu posso estar fazendo aí? Eu vou pegar cada uma das parcelas aqui do numerador e vou separar em outras frações, né? Vou dividindo com esse mesmo denominador, né? Eu tenho essa outra propriedade nas raízes. Então eu separo aqui, né, 1 sobre x ao quadrado mais 4x ao quadrado sobre x ao quadrado. E aqui embaixo é a mesma coisa, fica 4 sobre x mais o x sobre x. Uma vez que eu separo, eu posso estar aplicando aquela regrinha, né? Eu posso, claro, também simplificar, mas eu posso aplicar a regrinha da divisão da constante por um valor infinito. Certo? Então aqui, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado, uma constante dividido por uma variável, aqui que tende ao infinito, vai dar 0. Aqui eu vou simplificar, né? X ao quadrado com x ao quadrado, e aqui x com x. Tá? O que vai acontecer? Agora eu vou estar aplicando a substituição, e eu sei que quando eu faço a substituição, aqui nesse primeiro termo, eu já vou ter 0. Mas sobrou 4 aqui, constante 4, não vamos mexer. 4 sobre x vai dar 0 também, mais o 1, aqui, né, do x sobre x, ficou 1. O que me restou? Raiz de 4, né, sobre 1. Raiz de 4 é 2, e o 1 aqui, ao dividir não vai fazer diferença, então, resultado 2. Certo? Temos um outro limite tendendo a x pelo infinito. E esse caso aqui, eu digo para vocês, vai ser bem mais simples, porque a gente vai poder estar aplicando aquela ideia do termo dominante. Tá? A gente até poderia aplicar na outra também, né? Mas, enfim. É claro, a gente pode estar resolvendo simplesmente pegando o termo dominante, que nesse caso aqui vai ser o x ao quadrado, né? Esse vai ser o termo dominante que eu vou estar usando para dividir em cima e embaixo cada um dos termos depois pelo x ao quadrado. E assim eu vou simplificando e zerando alguns termos, tá? Chego no meu resultado. Mas, se vocês quiserem dar uma acelerada, daí o que a gente vai poder estar fazendo? Quando temos esse caso de função racional, aqui não tem nenhuma raiz e tal, para nos confundir, daí a gente pega e simplesmente ignora os outros termos e fica só com os termos dominantes de cima e de baixo. Ou seja, a gente pega aqui e diz que este limite, tendendo ao menos infinito, ele é a mesma coisa que isto daqui. Tá? Então peguei o termo dominante de cima, que é o menos 3x ao quadrado, e o de baixo, 2x ao quadrado. Fiquei com essa funçãozinha aí. O que vai acontecer? Tem o x ao quadrado em cima e tem o embaixo. Eles são fatores, tá? Não está colado assim, significa que a constante, né, o 3 aqui está multiplicando o x ao quadrado, e a mesma coisa com o 2 aqui, está multiplicando também. Logo, são fatores, eu posso cortar. Aqui o sinal negativo. Sobrou só o menos 3 sobre 2, que é o nosso limite.
Tá? Tá, então de maneira alternativa, eu tenho aqui a minha função e eu posso dividir todos os termos pelo termo dominante em cima e embaixo. Uma vez que eu faço isso, agora eu separo 1 dividido por x ao quadrado, menos 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado. É a mesma coisa com os outros aqui de baixo. Beleza, fiz essa separação e agora eu simplifico e vejo quais os quiseram. Aqui, 1 sobre x ao quadrado, uma constante, divididos por uma variável, que vai tender ao infinito, vai zerar. 3x ao quadrado divididos por x ao quadrado, posso simplificar. Aqui no 2x ao quadrado, mesma coisa, ó. X ao quadrado embaixo. E por fim, aqui no menos 5 sobre x ao quadrado, constante em cima, variável embaixo, tende a zero. Zero menos 3, menos 3. E 2 menos 0 dá 2. Então a gente chegou no mesmo limite, né? É que aqui, esses termos aqui, eles vão zerar, né? Por isso que a gente pode aplicar aquela manhãzinha. Se isso daqui fosse um limite, sendo um limite no infinito, eu posso aplicar essa regra, em que eu pego o termo dominante de cima e de baixo, coloco aqui e calculo normalmente. Para este caso, qual que eu vou pegar aqui em cima? Qual que é o dominante? Elevado a 5, né? Tá, então eu pego o x elevado a 5, ignoro todos os outros, no caso o menos x ao quadrado e o 3. Daí depois eu analiso embaixo, qual que é o termo dominante? Isso, x na 4. Tá? Então eu posso ignorar todos os outros e colocar só o dominante, em cima e embaixo. Daí aqui eu simplifico, aqui corta tudo, aqui corta o... Não, peraí, confundi. Não, para. Aqui corta assim. Sobra só x, né? Daí fica limite, ficaria no caso, limite com x tendendo a mais infinito de x. Daí substituindo daria um limite infinito. Tá? Ok? Então sempre que eu tenho um limite tendendo ao infinito, uma função racional, eu posso pegar aqui só os termos dominantes de cima e de baixo, eu coloco, faço o cálculo normalmente, isso vai facilitar aqui a resolução, né?
Certo. Para verificar as assíntotas, vamos fazer o seguinte. Já vamos deixar o gráfico aqui também, né? Vamos colocar o plano cartesiano. Tá. Primeiramente, vamos localizar a assíntota horizontal. Como que a gente faz esse cálculo da assíntota horizontal? Bom, nós temos uma função racional, então a gente já sabe que vai ter assíntota, né? Função racional sempre vai seguir esse padrão aí de assíntota. Aí vamos verificar se tem horizontal e vertical. Para estar fazendo essa verificação, o que a gente faz? No caso da assíntota horizontal, nós calculamos o limite tendendo ao infinito. Para mais ou para menos, né? Daí a gente vai se aprofundar aqui. Então calculamos aí o limite dessa função. E como a gente já viu, tendendo ao infinito, nós podemos ou fazer aquele esquema do termo dominante, né, de colocar só o termo, mas como vocês estão preferindo, né, de outra forma, então vamos fazer desta forma. Ou seja, dividir tudo por x, do termo x. Daí, vai ser aquele mesmo caso, em que eu separo dois x sobre x mais 5 sobre x, tudo isso sobre x menos 1 sobre x. E daí, tem embaixo, bota em cima, tem embaixo. Corto x com x, aqui em cima, aqui embaixo, e os outros termos aqui eles vão zerar, né? Constante divididos por variável, tende a zero, aqui e aqui também. Então, esse zero aqui não vai influir, logo me sobra 2 em cima e 1 embaixo. 2 sobre 1, que é 2. Estou desleixado aqui, tá feio. Muito feio esse 2. Certo? Então, independentemente de eu calcular para mais infinito ou para menos infinito, vai dar esse mesmo resultado, porque vai tender a zero de qualquer forma, aqui nessas partes, e isso não vai influenciar no meu resultado. Tá? Então, para este caso, eu posso estar escolhendo tanto mais infinito quanto menos infinito, isso não vai influir. O que eu descobri aqui? Eu descobri que a minha assíntota horizontal ela vai aparecer aqui no meu y igual a 2. Tá? Então, se eu tenho y aqui igual a 2, ele vai ficar mais ou menos aqui, né? Vou dar outra assíntota. Ele vai ficar mais ou menos aqui.
Daí, o que vai acontecer? A assíntota ela vai cortar o eixo do y bem nesse ponto. Tá? Eu vou ter aqui um tracejado que vai se estender pelo gráfico inteiro. Tá? Nesse tracejado, a função, o desenho da função, ele não vai encostar. Tá? Ele nunca vai encostar nessa parte, certo? Basicamente é isso. Então, quando eu calculo o limite com o x tendendo ao infinito, eu estou buscando valores de x cada vez maiores e na medida que eu vou aumentando, o meu gráfico, ele nunca vai, ele nunca vai encostar aqui. Eu posso estar utilizando valores de x cada vez maiores, mas ele nunca se encontra aqui. Tá? Cada valor que eu uso, ele chega cada vez mais próximo de 2, mas nunca chega a 2, exatamente. Tá? É mais ou menos essa a ideia. Daí, quando eu faço com o x tendendo ao infinito, né, eu consigo enxergar isso. Tá? Consigo montar o gráfico. Enfim, então aqui, seguindo, eu encontrei a assíntota horizontal. Agora eu quero a assíntota vertical, quero ver se ela existe também. Como é que eu faço isso? Para isso, eu vou estar analisando o denominador da minha função racional. Tá? Então eu pego esse denominador aqui e igualo a zero, porque eu quero saber qual o valor aqui em x que zera essa parte de baixo. Isolando x, eu somo 1 dos dois lados, aqui cancela e aqui fica 1, né? Ou também passando para o outro lado, enfim. Tá? Então, o valor que zera aqui embaixo, na minha função, vai ser 1. O que eu faço com isso? Eu posso estar analisando pelos limites também. Eu pego aqui, x tendendo a 1, daí aqui eu posso fazer tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? No caso eu preciso fazer os dois, para estar enxergando isso. Daí eu resolvo, né? Certo. Daí, resolvendo isso, eu vou ficar com 2 vezes 1 mais 5, que dá 7. Tanto em cima quanto embaixo. Né? E embaixo eu vou ter o 1 tendendo pela esquerda, valores como 0,99, menos 1 vai me dar um valor próximo de zero pela esquerda, um valor negativo. Então eu vou sinalizar aqui. E aqui vai ser o oposto. Aqui eu vou ter o 1 tendendo pela direita, que dá 1,01. Menos 1 fica um valor positivo próximo de zero. Daí, o que vai acontecer? Aqui, o 7, quando ele está sendo dividido por um valor próximo de zero negativo,
isso tende ao infinito, certo? Pois cabe infinitas vezes dentro desse set. Esse valor muito pequeno, ínfimo, tá? E vai tender ao infinito negativamente, porque ele é negativo. E aqui vai ser positivo, porque o zero, o valor próximo de zero, no caso,